Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diletos, amados, queridos internautas, webnautas, aqueles que estão agora, nesse momento, atentos a mais uma partícula da Palavra de Deus, que nós temos ministrado através deste canal. Deus tem providenciado mais essa grande oportunidade para que pudéssemos falar a respeito da grandeza do reino dos céus, a respeito da grandeza do ministério da sua palavra nesses últimos dias, aonde temos encontrado revelações maravilhosas da parte de Deus para o seu povo, para os seus servos que estão ainda, como eu costumo dizer, de plantão, olhando para cima no meio de todos estes acontecimentos. A palavra de Deus nos adverte dizendo: quando virdes todas estas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E aqui nós vemos que tudo está convergindo para o cumprimento das palavras do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos e amados, como tenho dito, estamos aqui, nesse momento agora, adentrando a mais uma partícula deste assunto tão importante, que são as 7 trombetas do Apocalipse. Tivemos aqui as 7 igrejas da Ásia, tivemos os 7 selos e agora nós temos as 7 trombetas. Se o Senhor nos permitir, teremos pela frente ainda as 7 salvas. Amém? Então, vamos agora adentrarmos a mais esta partícula para a nossa meditação. Para que você encontre esse assunto tão importante agora, é bom que você abra aí a sua Bíblia, se você estiver acompanhando daí, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo de número 9. Trabalhamos até agora a primeira, segunda, terceira e a quarta trombeta com o capítulo 8, mas agora passamos ao capítulo de número 9, a quinta trombeta, aonde está registrado assim. Acompanhe aí comigo. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como de leão, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros
quando muitos cavalos correm ao combate, e tinha cauda semelhante a 12 escorpiões, e os aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apoleon. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Querido e amado, você que está atento a todas essas trombetas e a todos esses estudos que nós estamos tendo aqui a cada quarta e a cada sábado, você deve ter percebido uma coisa importante. A cada sino, a cada trombeta, nós temos, em média, 1 a 2 versículos. A cada trombeta que já falamos aqui, das 4, nós tivemos aqui, em média, 1 a 2 versículos. Mas, neste caso aqui, nós já vemos 11 versículos só para tratar deste assunto. É gasto no livro de Apocalipse 11 versículos. E o que é mais engraçado é que esse assunto tem chamado a atenção a muita gente, devido à quantidade de interpretações que tem se feito a respeito dele, a respeito dos gafanhotos, a respeito da sua aparência, a respeito da sua procedência e também o que eles representam e o que seriam eles. Por isso, as interpretações são diversas. Em cada parte há uma interpretação. Porém, a palavra de Deus tem a sua interpretação. Aliás, a Bíblia não é um livro, como muita gente costuma dizer, que cada um interpreta ao seu modo. Pelo contrário, Pedro afirmou isso, Paulo também afirmou que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque não foi escrito por vontade humana, mas homens inspirados por Deus as escreveram, e por isso somente o Senhor pode interpretá-la. Se você tem hoje uma interpretação fiel, fidedigna nas Escrituras, lance mão dela e segure. Como disse um certo filósofo muito conhecido em todas as faculdades hoje, aquele que tem uma verdade em suas mãos, quer dizer, de posse de uma verdade, ele pode modelar o mundo com ela. Se você tem hoje a verdade, a interpretação fidedigna da palavra de Deus, tome posse, porque as interpretações têm sido diversas e muitas delas nada têm a ver com o teor do que temos aqui agora. Em primeiro lugar, nós temos que pensar no seguinte: a primeira trombeta, a segunda, a terceira e a quarta, elas atingiram a terra, veja, a verdura da terra, a terra em si, fogo na terra, queimando a terça parte, etc. A segunda, ela atinge o mar. A terceira, os rios e assim por diante. Cada uma vai atingindo uma parte. Quando chega na quarta, que atinge agora o sol, a lua e as estrelas, para que escurecessem, então você percebe que é como se fosse um cerco, de forma tal que o homem não tenha para onde correr. Então atingiu terra, depois o mar, depois os rios. Não tem saída mais, nem que o homem voe. E disse assim o profeta: ainda que eles montem seus ninhos nas estrelas, dali eu te derribarei, diz o Senhor. Eu estou citando Obadias, amém? Só tem um versículo. Muito bem. Quando você percebe isso, você vê que há um cerco, como disse Jesus, um laço sobre todos que habitam em toda a terra, e de modo nenhum escaparão. Ainda que ele quisesse voar para fazer, como já tem projetos hoje, de fazer uma colônia
em Marte, na Lua, etc., ali também eles serão atingidos. Por isso, a quarta trombeta, ela atinge o Sol, a Lua e as estrelas, para que não venha sobre ela brilho. Mas agora nós vemos outra área sendo atingida. E quando ele cita a quarta trombeta, como se estivesse dizendo, vai escurecer tudo, aí ele ainda diz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. O que quer dizer isso? Ele ainda disse bem claro, por causa dos toques das 3 trombetas que ainda hão de soar. E aí aqui começa a primeira. E o que mais chama a atenção é que cada uma das 3, elas têm a sua peculiaridade de forma tal que quando acaba a primeira, ele diz, passado é o primeiro ai. Como se dissesse, ainda tem mais 2. Isso aqui é apenas o começo. E cada uma atinge uma área. Cada uma atinge um local, uma dimensão, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Veja então o primeiro ai, como se fosse uma dor aguda sobre a terra. Angústia e tudo de uma vez só, porque vai se abrir agora o poço do abismo. Então veja o que diz. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. O que quer dizer isso? Este poço do abismo, ele está lacrado, ele está fechado, ele está selado, e estando assim, nada de lá pode sair. Mas nós encontramos Jesus citando isso aqui num dos evangelhos e dizendo, eu via Satanás cair do céu como um raio. Aqui nós estamos vendo a queda. E esta mesma queda, você lê no capítulo de número 12. E houve batalha no céu, e batalharam o dragão e seus anjos, e batalhou também Miguel e seus anjos. E ali eles não acharam lugar para eles, e foram lançados sobre a terra. Mas ali também diz o seguinte, ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu a eles com grande ira, grande fúria, quer dizer, para extirpar o que está na terra. E então nós vemos aqui o paralelo agora do capítulo 12 e deste versículo em onde ele cai do céu sobre a terra. É bom lembrar que isso aconteceu no passado, quando ele era um querubim ungido, e por isso a terra se tornou caótica. Agora é outro acontecimento. Ele desce com autoridade dada por Deus, pelo próprio Criador. Por quê? Você vai já dizer, mas Deus, por que tu mandas isso? É muito fácil. Paulo escreve assim aos Tessalonicenses, porque eles não quiseram o amor do Evangelho, o amor de Deus para a salvação, Deus enviará a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Então, Deus mandou seu próprio Filho. E quantos crentes hoje aceitam a Jesus e vivem uma vida de fachada simplesmente, e com isso negam a Jesus? A Bíblia diz que eles outra vez vituperam o Filho de Deus. Eles outra vez crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Levam uma vida desleixada, espiritualmente falando, e com isso, no pecado, achando que está tudo bem, e não lembram disso aqui. Porque agora, esses homens que ficarão na terra, ficarão expostos a estes acontecimentos, porque não quiseram o amor da verdade para a salvação. É isso que nós estamos vendo agora. Veja bem que Satanás cai de lá, foi expulso de lá e desce sobre a terra. E quando ele cai na terra, aqui é um anjo, é uma estrela. E já se tinha dito disso em Isaías capítulo 14, quando ele diz, até tu, ó estrela da alva, também caíste, tu que debilitavas as nações, porque Satanás debilita as nações, é ele quem causa todos esses malefícios. Agora ele cai de lá e vem para a terra. E estarão na terra naqueles dias
logo após o arrebatamento, a trilogia satânica, a trindade satânica, a besta, o falso profeta e Satanás, que é o dragão. Ambos, todos três, dominarão esta terra por 7 anos. E veja que o potencial deles, porque a Bíblia diz, eu vi sair da boca da besta, da boca do dragão e do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs, 3 espíritos imundos, que são espíritos de adivinhação, que vão também, espíritos imundos, que vão convencer os homens para a batalha do grande dia, a batalha do Armagedon. Agora, entenda o potencial. Vai sair isso da boca de quem? Da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta. Então, ambos não são normais, são espirituais. É tanto que o próprio dragão produz isso, faz sair da boca dele. Pode sair isso da boca da besta e da boca do falso profeta também. Então dá para perceber o potencial bélico, maligno que eles têm para a batalha naqueles dias. Então aqui diz o versículo 2, e foi-lhe dado, ainda foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Foi entregue a Satanás a chave do poço do abismo. Agora o verso 2, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Veja bem, depois que ele abre o poço do abismo, foi-lhe dado a chave. Veja que ele mesmo, lá na frente, ele será trancado nesse poço e vai ficar com a chave fora dela, a mão dele, trancado por dentro, e vai ficar por 1000 anos. Só que agora é diferente, ele tem a chave na mão. Então imagina o poder de destruição que será usado se ele vai tirar o que está aprisionado no poço do abismo, expor para fora, para que cubra a terra com a sua nuvem negra de destruição sobre a face da terra. A coisa é muitíssimo profundo. Por exemplo, quando ele abre, ele tem a chave. O que nos alegra ainda é que continuarão para sempre nas mãos do meu e do teu Senhor a chave da morte e do inferno. Ele tem aqui a chave do poço do abismo. Se ele tivesse a da morte, a destruição era total. Mas infelizmente você vai ver lá na frente, graças a Deus, que o Senhor segura a chave da morte e do inferno. Felizmente ele mantém a chave na mão e vai segurar a morte para que a destruição não seja total e destemida apenas por eles, mas temido até pelos próprios inimigos que estarão restando sobre a terra. Veja bem, e então do poço subiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos. Versículo 3, sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Entenda uma coisa, os gafanhotos, eles não vêm diretamente do poço, eles vêm da fumaça, o que diz aqui. E o que é essa fumaça? A fumaça, ela veio do poço do abismo. Pastor, mas e o que quer dizer isso? Veja, ela não veio do abismo, ela veio do poço do abismo, do mais profundo do abismo. Veja que este poço do abismo, a Bíblia nos diz que há um abismo intransponível, havia naquele tempo, entre os salvos e os perdidos, os que estavam no inferno e os que estavam no lugar aguardando o sacrifício de Jesus. No caso, rico e Lázaro. Havia um abismo intransponível. Mas aqui não é aberto o abismo. Aqui é aberto o poço desse abismo. O poço do abismo só tem ali esses seres aprisionados. Agora eles serão soltos sobre a terra. Queridos, a partir do momento em que a igreja for arrebatada, a palavra de Deus nos diz, só há um que o resiste, até que do meio seja tirado. A partir desse momento,
vai ser desprendido tudo que está preso no mundo espiritual, por enquanto está preso por causa do potencial da igreja na terra. A igreja é luz. O próprio Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mederabachai. Saindo este sal daqui, que é o que salga a carne para não estragar, ela vai entrar em putrefação, vai se apodrecer. Saindo esta luz daqui, o mundo vai se escurecer. Aqui diz que veio esta fumaça do poço do abismo e escureceu o sol e o ar. É muito importante isso, porque quando nós aprendemos na escola, até no ensino fundamental, aprendemos isso, que o coletivo de gafanhoto é nuvem. Então, coletivo de porcos é vara, enfim. Então, de gafanhotos é nuvem. E o que quer dizer isso? Foi uma nuvem que sai do poço do abismo e desta nuvem, fumaça que escurece tudo, começa a vir agora os gafanhotos. E o que são estes gafanhotos? Vamos já entendê-los. Olha o que diz ainda o versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Me perdoe. Tem coisas que não dá para resistir. Entenda onde eu quero chegar. Só pode fazer mal aos homens que não terão em suas testas o sinal de Deus. O que é isso? Lembre-se que antes de fazer qualquer destruição, é dito ao anjo que segurasse os 4 ventos, que nada pudesse soprar sobre a terra, até que fossem assinalados aqueles 144 mil. E eles receberam o sinal de Deus em suas testas. Estes homens estarão aqui fazendo frente durante estes períodos sombrios da grande tribulação, aonde esses acontecimentos serão desfechados. Nós vamos ver ao decorrer sendo soltos anjos, demônios, eu digo anjos decaídos, demônios potenciais altos e baixos. Por exemplo, 4 anjos estão presos junto ao grande rio Eufrates. A hora que forem soltos, aí é uma grande mortandade no mundo inteiro. Veja o que vai dizendo. Agora, esses gafanhotos, eles são soltos de lá apenas para atormentar os homens. Veja que diz aqui, que foi-lhes dado o poder, versículo 3, foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. O que poder tem os escorpiões da terra? Vamos ver o que diz mais embaixo, o versículo 5. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento, vai repetir, era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Quando o escorpião fere o homem, ele inocula no homem o seu veneno. E esse veneno pode trazer até alucinações, pode trazer problemas mentais. Ele passa mal, que é o que nós podemos entender. Os homens naquele dia estarão totalmente tomados pela angústia, pela dor, pelo desespero. Pela primeira vez nós vamos ver coisas aqui na palavra de Deus que não tem lugar nenhum, somente aqui nestes capítulos. Coisas extraordinárias. Por exemplo, quando esse escorpião pica, ele não mata. Os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. O que quer dizer isso? É a primeira vez e única na palavra de Deus que você lê que os homens correrão atrás da morte. Todo homem corre da morte, com medo da morte. Mas aqui, ele pela primeira vez, a morte é quem vai correr deles. Aqui diz que a morte fugirá deles. Teramashi bandaramai. Tão grande será a angústia, porque a morte estará presa por 5 meses. Aqui diz que eles os atormentarão por 5 meses. Esses gafanhotos atormentarão o homem.
com seus danuras, vamos dizer assim, que eles vão usar, danificando-os com seus ferrões, com seus dentes, enfim. Aí vem a pergunta, pastor, e o que são esses gafanhotos? Porque tantos acham e dizem ser os carros, ser os aviões de guerra. Não, querido, não é nada disso. Os aviões de guerra matam. Os carros matam. O que está acontecendo aqui é algo que sai do poço do abismo. Não é algo material físico, é algo espiritual. João tem uma visão e dá ainda detalhes desta visão. É algo que vem exclusivamente para atormentar o homem que não tem o selo de Deus. E aí eu digo para você, você que é crente que está aí do outro lado, preste bem atenção, pule de alegria e guarde bem. E lembre-se do que Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, o versículo de número 30, onde ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado na agachai para o dia da redenção. Sabe o que quer dizer isso? Você está selado. Há um selo na sua testa. E isto te assegura hoje. E ainda que estes demônios estivessem soltos, você estaria seguro, porque tem um selo de Deus na tua testa. E outra coisa importante, lembre-se que a besta vai marcar os homens na mão direita ou na testa. E o que quer dizer isso? Na mão direita ou na testa? Na testa, porque já terá o selo de Deus. Ele quer também fazer algo semelhante e selar os dele durante a grande tribulação, que serão selados para definitivamente irem para o lado de fogo com ele. No lago de fogo estarão todos juntos. Agora entenda que o Senhor já selou eu e você, e isso é tão importante. Veja que o selo é colocado na mão direita ou na testa. O que quer dizer isso? Que Paulo já explicou que nós estamos selados com selo para o dia da redenção. Meu Deus, é tremendo isso. Outra coisa importante, se a besta está selando na mão direita ou na testa, nós temos então dois selos. Paulo cita o selo do Espírito, mas não diz aonde está. Podemos subentender que são dois, um na testa também e outro na mão direita. Pastor, mas o que quer dizer isso? Na mão direita também? Sim, eu vou já lhe explicar. Quando você é noivo ou noiva, a sua aliança está na mão direita. E nós somos a noiva do Cordeiro. Veja que quando você, rapaz ou moça, está noivo, e você sai por aí com a sua aliança na mão direita, assim, ó, na mão direita, e alguém vê, você põe a mão em algum lugar, e alguém olha, a pessoa olha para você e baixa a cabeça e diz, já está comprometido, já está comprometida com alguém. Não é isso? Assim também, quando Satanás olha para a nossa mão, ele sabe, como se alguém dissesse a ele, já tem um compromisso. Já se comprometeu com o noivo. Abaxebandaramai. Não tem quem possa tocar. Tente tocar uma noiva que esteja comprometida. Vai ter problema. Vai levantar duas famílias contra você. Primeira família dela e a segunda do noivo. Vai ter problema. Então, não mexa na noiva, não toqueis nos meus ungidos. Se você está ouvindo esta mensagem agora, pule de alegria, porque o próprio Espírito Santo, o Espírito que habita em vós, tem ciúme, ele mesmo selou para que ninguém toque naquilo que pertence ao Cordeiro. Você está seguro. Pare de ficar pondo na cabeça que a pandemia vai acabar contigo, que você vai morrer, que você vai sofrer, que você vai... Descansa, crente. O Senhor não erra os seus juízos. O Senhor tem uma pontaria fatal. Ele sabe e conhece os que são seus, diz a palavra do Senhor. Aqui, esses gafanhotos estarão sobre os homens que não têm o selo de Deus.
sobre os demais nem pode tocar. E diz ainda que o tormento será como o tormento dos escorpiões quando ferem o homem. Imagina a dor, a alucinação, porque são seres vindo direto do poço do abismo. Veja, eu queria que você pudesse entender, que o Espírito Santo lhe dê entendimento. Querido, se viesse do inferno, que é o Hades, eu diria para você, já é ruim, a ponto de as portas do inferno não prevalecer. Mas isso não vem do inferno. É muito pior do que o que vem do inferno. Vem do poço do abismo. O poço do abismo é um lugar de aprisionar apenas espíritos, anjos caídos. Ali não tem almas, ali tem espíritos. Almas de homens vão para o inferno. Poço do abismo é aprisionamento de espíritos. Prisão espiritual de coisas piores do que você possa imaginar. Não são coisas nada que possa qualificar a mente humana. Veja o que diz em seguida, você já vai entender. Olha, versículo de número 5. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. 5 meses? Por quê? Porque 5 meses é exatamente o que vive um gafanhoto. É o ciclo de vida de um gafanhoto. Agora, o que nos chama a atenção, que talvez você não percebeu, é que as escrituras, elas não se chocam. Elas como se repetissem. As profecias, nós chamamos isso entre teólogos, que é a dupla linguagem do Espírito Santo. Então lá vai. Se você analisar bem, nos dias de Noé, o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês, que seria no mês de maio. E as águas prevaleceram sobre a terra por 5 meses, até o dia 17 do mês de setembro, que é exatamente 5 meses. Foi o tempo que prevaleceram as águas sobre a terra. Eu não estou dizendo o tempo que choveu. Choveu 40 dias e 40 noites. Eu estou dizendo o tempo que as águas prevaleceram. Está escrito assim. E a arca andava por cima das águas somente. Não tinha nada, só água. O juízo de Deus vieram naqueles dias, durante esse tempo, por 5 meses. Eu não estou dizendo o tempo que durou o dilúvio. O dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Noé entrou na arca e só saiu depois de 1 ano e 10 dias. Mas o prevalecimento das águas foram por 5 meses, diz a palavra do Senhor. Aqui também nós vemos a mesma alusão da parte do Espírito de Deus. Por 5 meses os atormentassem. Lá vai o que diz o versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Como disse a você, entenda que pela primeira vez você acha nas Escrituras a morte fugindo do homem e não correndo atrás do homem. E o pior é que o salário do pecado é a morte. Aqui é para atormentar o pecador e dando tempo ainda para que ele possa se converter. O juízo de Deus, querido, olhe bem para mim agora, não são para destruição. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta e viva, diz a palavra do Senhor. Então, os juízos dele é para que o homem se arrependa. O que você está vendo hoje, a pandemia, é para que o homem se arrependa. A nuvem de gafanhoto que ele controla. Quase entraram esses dias aqui na fronteira brasileira. Por 2 vezes o vento os levou para outro lado. Mas ainda tem chance de entrar. São gafanhotos literais, simples, que estão destruindo lavoura. Onde ele chega, destrói tudo. Vocês estão vindo nos noticiários. Mas esses gafanhotos aqui que nós estamos vendo, eles são diferentes do que você possa imaginar. Eles não são literais. Veja, nós vamos já encontrar agora, para você entender, versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra,
e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Primeiro, que nós levamos em consideração, que eles tinham uma aparência de algo treinado para a batalha. Satanás o havia treinado e preparado para aquele tempo. Estava tudo prontinho já. Então, olha o que diz em seguida. E sobre as suas cabeças havia como coroa. Por que citar isso? Porque dá para você entender muito bem que aqui se trata de seres de um reino demoníaco, o reino das trevas, aquele que Jesus diz que Satanás não se divide, senão o seu reino não subsistirá. Aqueles foram treinados. Aqui são líderes infernais, vamos dizer, usar esse termo, porque nem do inferno é do poço do abismo. Então, que termo eu poderia dizer? Eu não tenho um termo para dizer a você. Seriam seres o quê? Poçais, que nós usamos infernais, poçais do poço, eu não tenho um termo para você. É tanto que João não tinha nem como descrevê-los. E olha como descreve. Havia nas suas cabeças como coroa. Quer dizer, eles eram líderes. Os líderes que trabalham junto com Satanás. E diz em seguida, semelhante ao ouro. E o seu rosto era como de rosto de homem. O que quer dizer isso? Tinham entendimento, inteligência. Não são como os demais gafanhotos. Eles têm entendimento como um entendimento humano. Eles têm pensamento volitivo. Deixa eu ver se eu uso um termo mais filosófico, quem sabe você entenda melhor. Eles tinham volição. Eles tinham capacidade de pensar. Quem tem capacidade de pensar, então ele pode se locomover. E como diz a linguagem técnica, ele é o quê? Inteligente. Ele se movimenta. Ele sabe para onde vai e como vai agir. A ponto de, veja o que vai dizer, eles têm ordem. Recebem ordem e trabalham sob ordem. Um gafanhoto não tem entendimento. Esse tem, são ordenados e trabalham ordenados. Veja o que diz em seguida. Tinham cabelos como cabelos de mulher. O que quer dizer isso? A submissão. O véu foi dado em lugar, não é assim? O cabelo no lugar de véu e etc. Para quê? Para simbolizar submissão. Então eles eram submissos a Satanás. E os seus dentes eram como dente de leão. Quer dizer o quê? Ferocidade, devoração, algo insaciável, algo que destrói. Um leão come muita carne. Muito bem, veja o que diz em seguida. Tinha cabelos como de mulher e os dentes eram como de leão. E tinham coraças como coraça de ferro. O que quer dizer isso? Como se eles fossem algo que não tem como você perfurar. Não tem como quem pudesse combater com eles e sair melhor. Eles não precisavam de um colete de aço, eles já têm couraça pronta. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Quer dizer, preparados para a guerra. Outra coisa, ele diz assim, e tinham caudas semelhante a dos escorpiões. Veja que ele puxa sempre para o lado dos escorpiões. E aguilhão na cauda. Você lembra quando o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar, recalcitrar contra os aguilhões. E o que é aguilhão? Aguilhão é uma ponta aguda que se colocava na ponta de uma vara e com ela se cutucava um animal. Um jegue, uma vaca que não quer se levantar do lugar para ela se movimentar, para ela andar, fazer alguma coisa. Então eles cutucavam com aquilo. Aqui o contrário, aqui é para ferir o homem. Eles tinham cauda como de escorpiões e tinham na ponta delas, eles tinham aguilhão na cauda. E era, diz aqui em seguida, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Engraçado, não era para matar, era para danificar. Percebeu você que a Covid-19, ela não mata tanto. O poder letal é, como eu tenho dito aqui, em média 4,5%, mas danifica a economia, danifica o homem quando o sujeito escapa.
ele escapa com problemas pulmonares, ele escapa com problemas psicológicos. Já foi dito que ele mexe no sistema nervoso central, já foi dito que mexe nos rins, já foi dito que mexe nos pulmões, já foi dito que mexe no coração, pode ficar com sequela no coração, com taquicardia, com batedeira, todos que são recuperados na Covid. Por quê? Por que será? As sequelas que ficam depois disso. Então é para danificar e não para matar. Aqui algo semelhante. E olha o que diz em seguida. Eles tinham só para danificar os homens por 5 meses. Essa danificação vai durar 5 meses. É um tempo de tormento em que até a própria morte estará ausente. Como se não pode morrer ninguém, mas ser atormentado. Pensa no homem querendo se suicidar. Conheço o fato de pessoas dizerem que naqueles dias o homem vai se jogar numa linha de trem, o trem vai passar em cima e vai ficar uma parte do lado e da outra vivas sem poder morrer. Não conseguem. Conta um trecho bíblico em que alguém chega, uma Amalequita, e fala para Davi, dizendo que Saul tentou suicídio e não conseguiu morrer. Pediu ao seu escudeiro e ele não o quis matar. Então, quando esse Amalequita passa e diz assim para ele, tira minha vida, porque eu tentei, mas toda a vida ainda está em mim. Ele estava sentindo dores, ele queria morrer, ele queria sumir. Imagina a situação. Assim serão esses dias sobre a terra. É preciso, querido, que eu e você estejamos com o selo de Deus para o arrebatamento, e não aqui para esses dias. Porque nesses dias, está bem claro, só serão selados 144 mil das 12 tribos de Israel. Ele não cita mais ninguém selado. Então são esses aqui que estarão selados. Os demais estão aí a mercê. Algo pode acontecer. Olha o que diz em seguida. E tinham sobre si rei. O livro de Provérbios diz que gafanhotos não têm rei. É porque está falando de gafanhotos normais, literais, do que nós temos no dia a dia. Mas esses gafanhotos são diferentes. Por isso não são comuns como as pessoas pensam. E tinham sobre si rei, vírgula, o anjo do abismo. E, olha só, tinha sobre si rei. Quem é o rei? Por isso usavam coroa. Eles eram uma espécie de príncipes, os principados. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, não é assim? Ótimo, então vamos lá. Eles tinham sobre esse rei o anjo do abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Ele cita isso aqui como se João estivesse dizendo, já falei demais para você. Aí ele diz em seguida, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Queridos, preste bem atenção. Os dias que se desenrolarão após o arrebatamento da igreja será indizível. Não terá como se expressar hoje com linguagem humana e muito menos com uma mente que nós temos do que nós vemos e presenciamos no dia a dia. É tanto que para você entender, eu costumo dizer às pessoas que há 8 meses atrás, eu não digo isso, há 6 meses atrás, se você entrasse num posto de conveniência, tá? Com máscara, você era preso. Se você entrasse em qualquer estabelecimento com máscara, você era tirado dali ou até preso. Alguém ia vir, um segurança, imagina você entrando num banco com máscara. Hoje, você só entra se for de máscara, e se não entrar de máscara, pode ser preso. Hoje inverteu-se os valores. Assim também a mente humana vai inverter na grande tribulação, porque os acontecimentos serão totalmente contrários. E outra coisa, daqui para frente, você pode se preparar, o mundo não será mais o mesmo. Os homens vão ter que se acostumar com o virtual, vão ter que se acostumar com distanciamento, vão ter que se acostumar com cultos virtuais, distanciamento em todo sentido, quando se ajuntarem uma certa distância por muito tempo. Acredita-se que por alguns
pelo menos uns meses, a situação vai estar bem apertada, que por alguns 2 ou 3 anos, mais ou menos, e que a própria OMS já disse que por décadas ficará sequelas da Covid-19. Isso ele diz que vai desaparecer só por décadas. Imagine o que pode acontecer. Mas isso vai ser esquecido logo em breve. Em pouco tempo, tudo isso aqui será esquecido. Você diz, por quê, pastor? Porque, meu filho, o que está para vir é muito pior. As próximas dores, os próximos acontecimentos ainda conosco na terra podem ser muito piores. Imagina o que virá na grande tribulação. Porque se vai atenuando e ficando pior, a igreja vai ser tirada. E se a igreja for tirada hoje, você imagina essas coisas virão em seguida. Então a OMS perdeu tudo que se pode dizer que é ruim, perdeu tudo que eles profetizaram ou preveram que seria péssimo, vai ser muito além do que eles previam. Vai ser muito pior do que se estava esperando. E outra coisa que eu queria que você guardasse, não tem para onde escapar. Hoje você tem esta oportunidade. Hoje você tem Jesus. É segurar-se nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o que nos livra da condenação eterna. Estes homens sofrerão tudo isso na grande tribulação e depois disso, morrendo aqui, irão para o inferno e somente 1000 anos depois é que o inferno vai devolver no juízo do grande trono branco esses homens que sofreram a grande tribulação, que vão sofrer 1000 anos do inferno e depois serão lançados definitivamente no lago de fogo. Pastor, e o que nos livra disso? Você pode livrar-se. Você pode, tem Jesus agora. Nagashai. Você acha que foi à toa o sacrifício dele? Embora tem tanta gente hoje vivendo uma vida cristã desleixada. Você acha que foi à toa Jesus dizer, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice? Você acha que foi à toa que ele sabia o sofrimento que ia passar e teve que passar por mim e por você, para que eu e você não tivéssemos que passar por tudo isso? Nagai, é isso que o Senhor veio nos livrar. Não é apenas o que estão ensinando por aí. Olha, aceita Jesus, está tudo bem. Depois você vai fazer campanha de prosperidade. Depois você vai ser cabeça e não cauda. Depois você vai ser honrado. Você vai ser tudo nessa vida. Você vai ser diferente de todo mundo. Você vai brilhar mais do que tudo. Não, meu filho. Aqui é lugar de aflição. No mundo tereis aflições. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui não é lugar de você ter tudo o que você deseja, como muita gente está ensinando, fazendo campanha, porque Deus vai dar tudo que deseja o teu coração. Não, meu querido, não é isso não. O salmista ali disse, deleita-te tu também no Senhor, quer dizer, achar prazer nele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Ele fez isso com Paulo, preso dentro de um presídio todo retalhado, mas o coração dele estava desejando ministrar a palavra, até mesmo para o carcereiro, e todo retalhado ele ministrou, Deus deu a oportunidade. É isso que a Bíblia está ensinando. Não é que você vai ter uma vida de bonança aqui na terra, não. Deus veio usando Jesus Cristo para nos livrar da ira futura, diz a palavra de Deus. O que já está vindo pouco a pouco sobre a terra. Isso aqui são princípios de dores, preparando o homem da terra para a ira futura, e dizendo o homem escapa para o monte. E como disse naqueles dias de Ló, escapa para o monte chamado Jesus, o monte Sião, o monte da salvação, onde haverá salvação, para todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que Deus está falando hoje, e que o homem esquece e vive uma vida achando que só porque disse sim em alguma igreja, outros não fazem mais nem apelo, ele nunca nem disse sim, ele está indo nas igrejas só e fazendo campanha, e fazendo toma lá da cá, estou dando meu dízimo para Deus me dar riqueza, estou dando
dando 500 para ganhar 1.000, estou dando isso, meu Deus, até onde vai isso, meu querido, minha querida? Jesus Cristo não veio para isso. Jesus Cristo veio nos livrar da condenação eterna, da ira futura que há de vir sobre todos que habitam em toda a face da terra. Escapa-te por tua vida, como diz a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.